Ashby. O diagrama de Ashby. Nós gastamos quase uma aula disso. Tá? O Ashby, ele pegou, já expliquei isso para vocês, vamos rapidamente. Ele pegou uma série de materiais, tá certo? E montou diagramas comparativos. Tá? Por exemplo, ele mediu a densidade de um certo material, ou uma certa família de materiais, e ele verificou, por exemplo, que os polímeros, as espumas, eles vinham de densidades desde 0,01 miligrama por metro cúbico até aproximadamente 1 miligrama por metro cúbico. Quer dizer, 1 metro cúbico de espuma pesa 1 miligrama. Tá certo? É leve para burro, né? Tá certo? Baixíssima densidade. Já nos metais, que seria esta família aqui, ó, daqui até aqui, eles variam desde, aqui é a escala logarítmica, né? Eles vão até 10, eles vão ter aproximadamente 2 miligramas por metro cúbico, 2 megagramas, desculpa, que miligramas? Megagramas, tá? 2 milhões de gramas por metro cúbico, até alguma coisa, ordem de grandeza, 10, 20, aproximadamente 30 megagramas por metro cúbico. Tá? Ele calculou isso. Você foi pegando os materiais aí, foi medindo e chegou a esses resultados. E aí ele foi medindo, nesse caso aqui, o módulo de Young de cada um deles. Tá? Como é que ele fez isso? Fez ensaio de tração, ué. Ele fez um corpo de prova de tração com uma espuma bem definida, e aí mediu. Foi esticando ele até ver onde é que parar, onde é que acabava. Tá? E aí plotou nesse gráfico. Então, nesse gráfico aqui, é o gráfico que relaciona o módulo de Young em função da densidade do material. Tá certo? E essas análises comparativas de propriedades mecânicas são extremamente úteis para seleção de aços, seleção de materiais. Que material que eu vou usar para aquilo? Tá? Então, eu posso, por exemplo, pegar, digamos, 3 tipos de materiais: metal, cerâmica e plástico. Tá? Imagine, metal, cerâmica e plástico. Ordem de peso. Quem que é mais leve? Plástico. Quem que é um pouquinho mais pesado? Cerâmica. Quem que é bem mais pesado? Metais. Classificar. Plástico, cerâmica. Metal. Está classificado. Tá? Agora, em resistência mecânica. Tá? Limite de resistência. Quem que é o mais alto? Metais. Tá? Mas os cerâmicos estão ali, né? Ó. Tá? E os plásticos estão lá embaixo. Certo? Tá? Então, se eu não estou preocupado com resistência mecânica, eu estou preocupado só em economizar peso, o que eu uso? Polímeros. Tá? Se eu estou preocupado com resistência mecânica, e além da resistência mecânica, eu estou muito preocupado com resistência a calor, o que eu escolho? Cerâmica. Tá? Agora, se eu tenho que ter resistência mecânica e ao mesmo tempo tenho que economizar peso, cerâmica. Tá? Aí vamos ver se dá ou não dá, né? Certo? Ninguém está falando de custo aqui. Certo? Eu posso fazer um bloco de motor inteiro, isso já existe na realidade, todo em cerâmica de engenharia. Tá? Um motor desse custa $1 milhão. Tá? Fácil, tranquilamente. Qual é a finalidade de diferença dos outros? Resistência principalmente a resistência térmica é muito grande. O problema do motor de alta performance é que ele esquenta muito. Tá? É muita parte móvel. Você pode usar sistema de arrefecimento do jeito que você quiser. Você pega, por exemplo, você sabe o que é um dragster? Tá? Dragster é aquele carro esquisito que na frente parece uma carrocinha, né? Aí o cara bota um motor de foguete aqui atrás e é arrancada, né? Que chama em português, né? Eu não sei se tem isso aqui. Tem. Tá?
Tem, ok, tem arrancada. O cara faz o quê? O jogo qual que é? O cara enfia o pé no acelerador, aquele troço sai voando, tá? E a questão é em quantos segundos ele atinge o tal ponto. Tá? Então é super aceleração, né? O cara faz, ele atinge 200 km por hora em 3 segundos. Tá? Em compensação, no quarto segundo, o que acontece? O motor explode. Não tem motor que aguenta isso. Tá? Você imagina quantos giros isso vai? Um carro normal vai a quantos giros? 8, 10, Puta, 10 mil, meu. 7 mil e olha lá, hein? Tá? Tá? Se você pegar um motor que dura 7 mil num carro, não sei se é um carro 1.0, tá? Um carro 1.6. Se você ficar aí andando durante 1 hora a 10 mil giros, o que acontece com o motor? Ele pode ser 0 bala. Ele vai pro saco, não tem como aguentar. Aí eu vou lá e boto esse motor cerâmico. Isso está em pesquisas, tá? Existe um na Toyota, tem, Ferrari também tem. Eles estão tentando substituir. Só que um motor desse custa $1 milhão hoje em dia para fazer. Mas não dá para fazer mesclado, professor? Usar tipo composto? Existem os metalocerâmicos, tá? Existem as bases metalocerâmicas, mas quando chega nesse nível, fabricar um metalocerâmico sai tão caro ou mais caro do que o cerâmico puro. A composição é muito cara, o processo. Tem um outro problema também, né? Usinabilidade. Usinabilidade dos metais em comparação com o cerâmico é imbatível, né? Tá? É imbatível. Você vai, é assim, usinar, vai, pega o tijolo. Tijolo, não é esse tijolo de barro aí que desmancha na água, tá? Aquele tijolo cerâmico mesmo, bonito, cheio de furinho. Pega uma broca e tenta furar ele. Você vai furar, tá? Vai furar, vai conseguir furar, tá certo? Com a broca. Mas primeiro a broca vai perder todo o fio com um furo só. E segundo, o furo ele não sai perfeito, lisinho, ele sai tudo quebrado. Por quê? Porque a cerâmica é assim, tá? Ele é muito frágil nesse sentido. Metal não, metal você faz o furo direitinho, bonitinho. Nem que você tenha que passar um alargador depois, mas precisão dimensional de um furo feito com broca de aço, em aço, sai quase perfeito. Em cerâmico você não consegue. Plástico também não. Plástico é bem chato. Tá? Então assim, o custo de fabricação é muito alto. Agora, se eu estou preocupado apenas com um motor que atinge, sei lá, 25.000 RPM, tá certo? E tem que ficar durante horas trabalhando a 25.000 RPM, eu uso um motor cerâmico. Tá? Por exemplo, giroscópios de satélites orbitais. Tá? Então você tem um satélite em órbita no planeta e aquele troço está sempre com a mesma face voltada para o planeta. Eu só consigo fazer isso enfiando um giroscópio lá dentro, girando a mais de 10.000 RPM. Esse giro do giroscópio faz ele estabilizar. Tá? O motorzinho que gira o giroscópio desse aqui do satélite aqui, da Rede Globo, sei lá de quem é exatamente, tá? que dá o sinal de TV aqui para o Brasil, tá certo? É cerâmico o motor. Tá? Um motorzinho cerâmico, todinho cerâmico. Lá dá para eu gastar $1 milhão, porque eu estou num satélite, cara, tá tranquilo. Agora para botar num carro, não vai rolar. Aí vai lá o primeiro mecânico e vai dar uma desmontada com o martelo. Dá um tapinha. Dá um tapinha aí. Ok? Então o diagrama de Ashby, ele é muito útil para fazer isso. Eu não estou falando que vocês têm que interpretar isso aqui, porque isso aqui é difícil de interpretar. Né? Inclusive ele tem curvas aqui, que são linhas de guia, para determinar o material. Eu consigo descobrir as propriedades mínimas de massa, por exemplo, nesse caso aqui. Eu tenho vários diagramas de Ashby. Eu tenho um diagrama de Ashby que correlaciona a densidade com o limite de resistência, com o limite de escoamento, com tenacidade, com resistência a desgaste. Tá? E aí cada um desses campos que indicam o tipo de material vão mudando de posição relativa. Tá? Não há necessidade de vocês decorar isso não existe, ninguém decora isso. Tá certo? Tá? O que é importante para a gente aqui é vocês saberem que existem diagramas desse tipo, tá? E o que ele faz? Ele correlaciona propriedades físicas. Eu tenho um que correlaciona, por exemplo, a condutividade elétrica em relação à resistividade elétrica. Tá? Isso é de suma importância para fazer semicondutores. Tá? E assim por diante. Eu acabei esquecendo o negócio. Mas ninguém
ninguém também perguntou, portanto vocês sabem, né? Vai nessa. Eu estou falando que eu esqueci, porque provavelmente... Só fazendo um pequeno retorno. Tá? Eu tenho aqui o limite elástico, né? Tá? O que é esse ponto aqui, ó? Essa tensão? De novo. Não, limite de Fomento. Para tudo. Não, para Cisalhamento. É limite de... Gente, ó, o limite de escoamento está aqui, certo? É Essa aqui é a área cisalhamento. elástica. Limite de escoamento. Tensão máxima. Limite de... Limite de resistência. Esse aqui é o limite de... Esse aqui é a tensão de ruptura. Tá? Ruptura é o fim. Acabou. Quebrou. Professor, sempre vai... O limite de ruptura, ele sempre vai acontecer depois do limite elástico? Está vendo? Nessa reta? Depois você diz o valor mais alto. É. Tá? Isso aqui nunca vai acontecer. Isso aqui. Todos os materiais. A não ser materiais, eu estou falando de metais. Nós estamos falando de metais aqui, tá? Em cerâmicos isso pode acontecer. Em polímeros isso pode acontecer. Desculpa. Em metais não. Então assim, tá? De novo, não precisa fazer aquele monte de pontaiada que vocês brincaram aí nas primeiras aulas, tá? Não há necessidade nenhuma, não estou interessado nisso. Mas saber interpretar isso aqui. Tá? Isso aqui na prática, por exemplo, não vem o diagrama, vai vir esses valores. Tá? Limite de resistência do aço para parafusos, classe ASTM A320 L7. Tá? Então vai lá, está escrito, limite de resistência tem que ser de 100 a 110 kg força por milímetro quadrado. Tá? Isso aqui é o limite de resistência. O limite de escoamento é de 80 a 90 kg força por milímetro quadrado. Tá? Alongamento de 15%. O que é alongamento de 15%? Quanto que ele estica? No máximo, antes de começar a romper. Tá certo? Ou seja, o valor do limite elástico. A deformação do limite elástico. Seria CLE, né? Seria CLE que está no gráfico ali. O alongamento. Por exemplo, se eu estou pedindo um alongamento de 15%, ele está dizendo que quando eu chegar no limite de escoamento, eu tenho que ter dado um alongamento de 15%. Ou seja, delta L sobre L0 igual a 15%. Ou 0,15 no caso. É para dar 15%. Ok? Tá? Então, a interpretação de um diagrama é uma coisa importante. É um conceito importante. Tá? Aí, por exemplo, como é que você tira a tenacidade, como é que você tira essa área de baixo do gráfico, essas coisas todas, isso aí tem tudo em livros, tem tudo na internet. É uma coisa que vocês podem evoluir mais tarde se vocês algum dia precisarem disso. Tá? Normalmente, para quem trabalha com especificação de materiais metálicos, usa muito isso aqui. Tá? E você trabalha com especificação, né? Você está fazendo, por exemplo, algum projeto, e dentro desse projeto você tem que botar parafuso. Tá? O pessoal da engenharia vai te dizer quais são os limites. Aqui eu preciso de 150 kg por milímetro quadrado. Aí você vai ter que escolher o material. Você tem as tabelas de materiais dos fabricantes que estão dizendo qual que é o limite de resistência. Aí você vai lá e escolhe. Se você não souber o que significa aquilo, e é uma sopa de letrinhas, tá? Principalmente quando está em inglês. Ok? Que horas são? Acabou a bateria. Tudo viu daqui pra ver? Ah, é. 7h40. Não dá para ter dúvida.